Beleza, galera? Estamos de volta, então. Vamos resolver o nosso próximo exercício. Está aí na sua tela, 2010, né? TRF da 4ª região. E o enunciado diz o seguinte: ao se dirigir ao juiz, pediu-lhe o advogado de defesa que adiasse a sessão, informando ao magistrado que sua principal testemunha estava adoentada e, por essa razão, impossibilitada de comparecer. Indique a afirmação incorreta sobre o texto acima. Não preciso nem chamar a sua atenção, né? Da atenção, exatamente, de novo, repetindo para ficar bem claro, que você deve ter com essas palavras, a incorreta, assinale a alternativa que não corresponde ao que o texto diz. Geralmente esse não vem assim em caps lock, então cuidado com isso. É tão triste o aluno perder uma questão por essa falta de atenção. Não dê este mole. Vamos lá, galera. Letra A diz o seguinte: a presença de personagens e o encadeamento temporal são traços que autorizam qualificar esse texto como narrativo. Tem muito aluno que fala: poxa, professora, mas esse texto é tão curtinho. Galera, não tem problema. O texto é curto, mas o que ele está dizendo aqui é que neste texto estão presentes personagens e encadeamento temporal, ou seja, há uma sequência temporal aí de eventos, de ações sucessivas. Se sim, o texto é narrativo, não tem problema algum. Tem personagem? O que a gente pode chamar de personagem? Ao se dirigir ao juiz, pediu-lhe o advogado de defesa, informando que a principal testemunha estava adoentada. Claro, eu tenho 3 personagens então: o juiz, o advogado de defesa e a própria testemunha que estava adoentada. Eu tenho a figura dos personagens. Eu tenho um encadeamento temporal? Tenho. Se eu consigo visualizar esta sequência da cena, eu já considero isso como uma sequência temporal, ou, como a banca chamou, um encadeamento temporal. Então, olha, ao se dirigir ao juiz, então eu vejo, eu consigo visualizar o advogado de defesa. Ele se dirigiu ao juiz, pediu ao juiz que adiasse a sessão, dizendo para ele, né, que a sua principal testemunha estava doente. Então eu tenho um encadeamento de eventos, de ações localizadas temporalmente. A alternativa A está perfeita. Tenho personagens e tenho um encadeamento temporal. Estes 2 traços já autorizam qualificar este texto como um texto descritivo. O interessante é que você não precisa então ter, né, um texto gigante para você identificar uma narração ou uma descrição. Uma simples frase, né, 2, 3 linhas, já trazem elementos suficientes de acordo com o início do nosso assunto aqui, nos primeiros slides que eu trouxe para os senhores, aqueles tópicos lá da teoria. Consigo ver aqui essa sequência temporal. Joia? Letra A está correta, não pode ser então a resposta da nossa questão número 4. Alternativa letra B de bola, vamos lá. Em discurso direto, a fala correta do personagem seria: primeiro vamos identificar o discurso indireto. Pediu-lhe o advogado que, olha a minha conjunção, não esquece disso, candidato. Nossa, gente, hoje eu tô meio... Pediu-lhe o advogado que, tá aqui minha conjunção, adiasse a sessão. Aqui já começa a fala dele, né? Pediu-lhe o advogado que adiasse a sessão, informando que sua principal testemunha estava adoentada e, por essa razão, impossibilitada de comparecer. Galera, quem foi que falou isso? O advogado. Então, o advogado chegou lá para o juiz e falou: olha só, por favor, adia aí a sessão, porque a minha principal testemunha está adoentada e impossibilitada de comparecer por essa razão. Vamos ver isso aqui, então, na letra B, se diz, né, se traz essa informação? Em discurso direto, a fala correta do advogado seria: solicito-lhe, meritíssimo, que adie a sessão, uma vez que minha principal testemunha encontra-se adoentada, o que a impede de comparecer. Ô, galera, tranquilo, né? Alguns alunos, né, a professora, mas o meritíssimo, solicito... Galera, se ele tá falando com o juiz diretamente, o vocativo correto é esse, meritíssimo, né, para tratar com o juiz. Então tá corretinha a letra B, essa é a representação mesmo. Essas pequenas variações, né, o discurso indireto disse, por essa razão. No discurso direto ele disse, uma vez que. Quanto a isso não tem problema, por quê? Tanto a expressão uma vez que, quanto a expressão por essa razão, são causais. Então, tranquilo você trocar uma pela outra, isso não vai tornar a alternativa incorreta de forma alguma. Joia? Letra C, há um encadeamento causal na sucessão de eventos. Acabei de falar, né, que a gente pode trocar as 2 expressões, uma vez que, por essa razão,
Acabei de falar que elas podem ser substituídas por terem o mesmo valor semântico, por indicarem uma causa. Então já respondemos a letra C, né? Sim, é exatamente essa sucessão causal. Há um encadeamento de causa nesta sucessão. Estava adoentada, impossibilitada de comparecer e pediu-lhe o advogado que adiasse a sessão. Existe um encadeamento causal? Claro. Qual é a primeira causa? A testemunha estar adoentada, que se encadeia com este evento, né? Se ela está adoentada, ela está impossibilitada, não deixa de ser uma consequência, mas estando impossibilitada de comparecer, porque às vezes ela está adoentada, mas não está impossibilitada de comparecer. Ela estava adoentada, primeira causa, claro que gera consequência, e por isso ela ficou impossibilitada de comparecer, e essa passa a ser uma outra causa. Se ela está impossibilitada de comparecer, e é uma testemunha crucial, claro que o advogado vai pedir que adiasse a questão. Então, olha, de fato, a sucessão de eventos nos quais, né, um representa exatamente a causa do seu posterior. A segunda causa seria essa, e aí, claro, pediu-lhe o advogado de defesa que adiasse, seria a consequência final. A letra C também está perfeita. Letra D. Caso o advogado fosse um entusiasta dos latinismos, ele poderia adequadamente usar a expressão tábula rasa para indicar seu respeito ao magistrado e ipso facto no sentido de por essa razão. Não, aqui está errado. Primeiro, tábula rasa não é uma expressão que indica respeito ao magistrado, né? O que indica respeito ao magistrado é o vocativo meritíssimo, joia? A tábula rasa, ela indica as leis. E o ipso facto é no sentido de por essa razão? Também não. Ipso facto é quando você diz exatamente o fato, não é no sentido de por essa razão, né? O ipso facto representaria o fato e o exato fato. Não seria a justificativa, não tem esse valor causal, né? Por essa razão. Então, ipso facto. Então, a letra D, galera, tá errada, né? Ela que é a incorreta da nossa alternativa. Vamos só ler a E para ficar fechadinha aqui a nossa explicação. A forma verbal estava, que está explícita em estava adoentada, está elíptica logo na construção seguinte, impossibilitada de comparecer. Pô, tranquilo, né, galera? Olha só. Vamos reler o texto, informando ao magistrado que sua principal testemunha estava adoentada e por essa razão, claro, estava impossibilitada de comparecer. De fato, ela aparece explícita nesta expressão e, claro, implícita ou elíptica logo na construção seguinte. Então, a letra E também está correta, razão pela qual, queridos, o gabarito da nossa questão número 4 ficou a letrinha D. Joia? Muito bem, senhoras e senhores, vamos resolver então agora a nossa quinta questão, que tem um texto também. Então a gente vai ler parágrafo a parágrafo aí, sempre procurando identificar aquela ideia básica, mas que é de suma importância. Eu vou ler esse texto e eu vou, ao final da leitura, ter a seguinte conclusão. Isso aqui está contando uma história, está descrevendo uma situação, uma pessoa, uma região, ou isso aqui está defendendo um ponto de vista. Vamos lá, então? Celebridades. Todos sabemos qual é a atividade de um médico, de um engenheiro, de um publicitário, de um torneiro mecânico, de um porteiro. Mas o que faz exatamente uma celebridade, além de ser célebre? Vejam que não me refiro a quem alcançou sucesso pela competência na função que exerce. Falo das celebridades que estão acima de um talento específico e se tornaram célebres, ninguém sabe exatamente por quê. Ilustro isso com um caso contado pelo poeta Ferreira Goulart. Andando numa rua do Rio de Janeiro, com sua inconfundível figura, magérrimo, rosto comprido e longos cabelos prateados, foi avistado por um indivíduo embriagado, que deve tê-lo reconhecido da televisão, onde sempre aparece, que lhe gritou da outra calçada: Ferreira Goulart, sujeito famoso que eu não sei quem é. Aqui, a celebração não era do poeta ou de sua obra, era o reconhecimento de uma celebridade pela celebridade que é e ponto final. Isso faz pensar em
quanto o poder da mídia é capaz de criar deuses sem qualquer poder divino. Astros fulgurantes sem o brilho de uma sólida justificativa. O que ele está dizendo? Apareceu na televisão, virou celebridade. Já dá para perceber que isso aqui não é uma narração, que isso não é uma descrição. Olha o fator crítico que está presente, está detonando, né, as celebridades. Vamos continuar. E as consequências são conhecidas. Uma vez elevada a seu posto, a celebridade passa a ser ouvida, a ter influência, a exercitar esse difuso poder de um formador de opinião. Cobra-se da celebridade a lucidez que não tem. Atribui-se-lhe um nível de informação que nunca alcançou. Conta-se com um descortino crítico que lhe falta em sentido absoluto. Revistas especializam-se nelas, fotografam-nas de todos os ângulos, perseguem-nas onde quer que estejam, entrevistam-nas a propósito de tudo. Esgotada, enfim, uma celebração, até mesmo as celebridades são mortais, não faltam novos ocupantes do posto. Percebam, né? Até mesmo as celebridades são mortais, o valor figurado. Quando ele diz esgotada uma celebração, porque elas são mortais, não é que ela morreu, é porque passou a graça. E aí vem outras para ocupar o seu posto. Vamos lá. A falta de algum mérito real, as oportunidades da sorte ou da malícia bem-sucedida acabam por presentear pessoas vazias com o cetro e a coroa de uma realeza artificial. Mas um artifício bem administrado, sabemos disso, pode ganhar o aspecto de uma qualidade natural. O que se espera é que sempre haja quem não confunda um manequim vazio com uma cabeça, com cérebro dentro. O que a gente pode dizer desse texto? Diógenes Lampeiro, você é simplesmente sensacional. Não preciso comentar, né, galera? Enfim, brincadeiras à parte, é claro o fator aí super crítico e a linguagem super acessível, tanto é que vocês vão ver que dá pra gente resolver aqui pouquíssimas vezes voltando ao texto. A gente vai voltar só mesmo por uma questão de localização, ele diz parágrafo e a gente vai voltar. Vamos lá. Atente para as seguintes afirmações. Primeira delas, para dar força à sua tese, o autor do texto não contempla em nenhum momento a possibilidade de alguém ser celebrado pelo fato de demonstrar competência em alguma atividade específica. Ô galera, em nenhum momento ele contempla isso. Claro que ele contempla, o item 1 está errado, né? Ele diz no início do texto que há situações em que a pessoa é reconhecida pelo sucesso. Isso está lá no primeiro parágrafo, dá uma olhada na linha 3. Vejam que não me refiro a quem alcançou o sucesso pela competência na função que ele exerce. Ou seja, essas pessoas aqui são celebridades, são célebres. Então, ele diz que essas pessoas são célebres e ele, inclusive, reconhece. Então, para dar força à sua tese, dizer que o autor não contempla a possibilidade de alguém ser celebrado pelo fato de demonstrar competência é falso, porque ele diz exatamente o contrário. Ele diz, olha, existem as pessoas que são celebradas por serem super competentes na sua atividade específica. Então, o primeiro item está incorreto. Segunda afirmação. Ao estabelecer no terceiro parágrafo uma conexão entre o culto das celebridades e o poder da mídia, o autor admite que essa conexão constitui uma relação de causa e efeito. A gente vai voltar só para situar isso no terceiro parágrafo que está aí na sua tela, é exatamente o primeiro, né, que aparece agora. O primeiro e o segundo estão no slide anterior. E aqui ele diz, olha só, uma vez elevada a seu posto, dá uma olhada na linha 2, perdão, ó. Isso faz pensar em quanto o poder da mídia é capaz de criar deuses sem qualquer poder divino. É exatamente essa relação de causa e efeito que eu falei para vocês. Apareceu na televisão, virou celebridade. Então, o item 2 está correto, né? Ao estabelecer uma conexão entre o culto das celebridades e o poder da mídia, ele estabelece essa conexão como uma relação de causa e efeito, sem sombra de dúvida. O poder que a mídia tem apareceu na mídia é a causa e aquela figura passar a ser cultuada como uma celebridade passa a ser a consequência. Então, o 2 está correto. Vamos para a afirmação número 3. Depreende-se da leitura do final do terceiro parágrafo que a celebração de uma personalidade costuma ser transitória.
mas a necessidade da celebração como fenômeno social surge como algo permanente. Vamos voltar ao terceiro parágrafo e esta alternativa, essa afirmação também está correta. Olha só as nossas duas últimas linhas. Esgotada, enfim, uma celebração, até mesmo as celebridades são mortais, não faltam novos ocupantes do posto. O que ele está dizendo aqui? Exatamente o que a afirmação número 3 nos diz, né? A celebração de uma personalidade é transitória, mas essa celebração como fenômeno social surge como algo permanente. Tanto que ele diz que outras pessoas rapidamente vão ali ocupar o lugar daquela celebridade que é mortal. Eu ainda expliquei essa questão do sentido figurado da palavra mortal. Então, queridos, a afirmação número 2 e 3 estão corretas. Está aqui o enunciado em relação ao texto. Está correto o que se afirma em 2 e 3 apenas. Gabarito para a gente fechar este assunto com eles. Letra C dos nossos maravilhosos homens. Na sua tela você tem, inclusive, o gabarito das 5 questões resolvidas. Beleza, galera? Dessa forma, então, a gente finaliza este tópico da tipologia textual. Já deu para você perceber claramente qual é o perfil da banca. Não tem mistério, é só realmente analisar, procurar aqueles elementos teóricos que eu passei para vocês no início. Certamente, esse tipo de questão aqui vocês vão acertar. Torço e tenho certeza que vocês vão agora resolver vários exercícios e colocar isso em prática, ok? Muito obrigada pela atenção. No próximo vídeo, assunto novo para você. Tchau, tchau, galera.